Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas 14. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 24. Vamos ler até o 34. Você pode abrir sua Bíblia, pode ligar aí o aplicativo aí do seu celular da Bíblia para acompanhar. Vamos ler juntos. Lucas 14. Vamos ler do 15 ao 34. Todos acharam? Vamos lá. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O 19. Quando outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-nos a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ele, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? 32. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo.
O sal é bom, mas se ele perde o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vamos sentar, irmãos, que Deus fala no nosso coração através da sua palavra nessa manhã. Amém? E aí, estamos quase terminando, né? Vamos ter esse tempo agora. E em seguida vamos ter a ceia e vamos estar terminando esse tempo tão precioso aqui com os irmãos. Lá na nossa igreja a gente está estudando o livro de Lucas, né? E é tão bom a gente seguir essa sequência do estudo do livro de Lucas. Quanta coisa a gente aprendeu e faz, eu não sei quantos domingos faz, mas faz bastante domingos. A gente ainda está, acho que menos da metade do livro de Lucas, né? E tem sido um tempo precioso lendo esse livro, né? A gente sabe que cada evangelho ele foi escrito por um desses evangelistas, né? E Lucas, ele é um dos evangelhos que fala muito sobre oração, que tem uma visão de várias cenas bem diferentes dos outros evangelhos. E nesse capítulo que nós vemos aqui, o capítulo de número 14, ele inicia falando que Jesus ele foi na casa de um fariseu, né, de um homem rico, um homem importante. No versículo 1 diz que esse fariseu era um homem rico, um homem muito importante, e Jesus foi convidado para ir na casa dele. E quando Jesus chega ali na casa dele, todos que estão ali começam a observar Jesus de forma bem atenta, né? Para ver o que ele iria fazer. O interessante é que o texto vai dizer, no capítulo 14, no início, vai dizer que à frente de Jesus, colocaram Jesus para sentar no local, e à frente de Jesus colocaram, talvez de forma proposital, um homem que tinha uma doença que inchava o seu corpo, né? O texto aqui vai dizer, no versículo 2, que à frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. E Jesus é convidado para ir na casa desse fariseu, para esse banquete lá, para ceiar com ele, e colocam Jesus de frente com aquela pessoa que estava doente, que estava ali todo inchado. A enfermidade que ele tinha era uma enfermidade que qualquer pessoa percebia que ele não estava bem, que ele estava enfermo. E aí colocaram aquele enfermo diante de Jesus, naquele local ali, de forma proposital, porque era um dia de sábado, né? Então eles queriam testar Jesus. O texto vai dizer que todos observavam Jesus atentamente, né? E isso é muito interessante, porque eu fico pensando assim: se Jesus entrasse aqui, como que a gente ficaria, né? Como seria a nossa reação? A gente ia ficar ali parado, ouvindo, esperando ver o que ele ia fazer, o que ele ia dizer. Então, aquelas pessoas estavam ali observando o que Jesus ia fazer. Como é que Jesus ia se comportar dentro daquela situação ali, porque eles queriam já, de uma forma assim, bastante pensada, em pegar Jesus em alguma situação com relação à lei, porque era o sábado. E para eles seguiam a lei de uma forma bem rigorosa. No sábado, eles não poderiam trabalhar. E aí eles queriam ver se Jesus ia curar aquela pessoa no dia de sábado, né? E aí o texto vai dizer que eles observavam Jesus diante daquele homem ali, que estava ali enfermo. E aí Jesus, conhecendo os corações, conhecendo cada um, Jesus ele faz uma pergunta assim no versículo 3. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei que estavam ali, se era permitido ou não curar no sábado, né? Veja como é interessante a gente observar que Jesus conhece cada coração, conhece cada pensamento, já sabia o propósito dele ter sido convidado, já entendia o que estava se passando no coração daquelas pessoas, qual era a intenção do coração delas,
E aí Jesus faz essa pergunta: é permitido ou não curar no dia de sábado? Mas eles ficaram em silêncio, não disseram nada. Assim Jesus tomou o homem pela mão e o curou e o mandou embora. Curou aquele homem ali diante deles, e Jesus só fez essa pergunta para eles. Então Jesus, após ter curado ele, versículo 4, 5 vai dizer assim: então perguntou: se um de vocês tiver um filho e este cair no poço num dia de sábado, vocês não vão lá tirá-lo do poço, esse seu filho que caiu ali? E eles nada puderam responder para Jesus. Jesus tinha perguntado se era proibido ou não curar no dia de sábado. Interrogou eles e foi lá e curou aquele homem daquele inchaço, daquela enfermidade. E aí Jesus pergunta para eles: se um filho de vocês cair no buraco no dia de sábado, vocês vão lá salvar ele, resgatar eles ou não? E eles também nada puderam responder. Aí o versículo 7 diz assim: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra, Jesus começa a trazer para eles uma palavra, dizendo no versículo 8: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que aquele convidado pode ser que tenha alguém, um convidado maior, e aquela pessoa que se sentou naquele lugar que escolheu, seja pedido para se retirar dali e ser colocado aquela pessoa de maior honra ali. E Jesus começa a falar isso para eles, porque Jesus conhecia a intenção do coração deles. Tudo que Jesus falava para aquelas pessoas tinha um propósito, tinha o sentido de ensinar e exaltá-las e mostrar o quanto ele conhecia o coração daquelas pessoas. E aí Jesus vai tratando com eles. Ele diz assim no versículo 10: mas quando vocês forem convidados, ocupe um lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, ele escolha o lugar onde você vai sentar, né? Para que você não passe vergonha, sendo pedido para se retirar daquele lugar que você estava, para ser colocado uma pessoa de maior honra, né? Então Jesus começou a falar sobre isso. Aí o versículo 12 diz assim: então Jesus disse aos que os tinham convidado: quando vocês estiverem no banquete ou no jantar, não convidem seus amigos, irmãos ou parentes, nem vizinhos, né? Convide pessoas que aquelas pessoas não podem retribuir, retribuir o banquete que lhe foi oferecido. Aí o versículo 14 ele diz: feliz será você, porque estes não têm como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição do justo. Lembra que esse fariseu, ele ofereceu para Jesus o banquete. A intenção do coração dele não era a intenção de dar a Jesus o banquete, era uma intenção e um propósito ali de pegar Jesus em alguma situação com relação à lei, querer ver se Jesus, o que é que ele ia fazer naquele dia, e poder ter como acusar Jesus. A motivação deles era errada, deu aquele banquete de forma errada, né? E Jesus foi tratando com eles. E é interessante porque todo o propósito, Jesus aproveita toda essa situação, tudo que acontece ali, para estar tratando os corações. Curou aquele enfermo que estava ali. Talvez aquele enfermo foi plantado ali para Jesus ser pego em alguma situação, mas resultou em bênção. Aquele enfermo ali, inchado, aquele homem inchado foi curado, saiu dali curado, né? E Jesus fica com eles ali e começa a tratar com eles aquela questão da intenção do coração deles, que não era boa, né? E aí, o texto que nós lemos no capítulo 14, verso 15, vai dizer que ao ouvir isso, um dos que estavam na mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Aí Jesus diz assim para ele. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados: venham, tudo já está pronto. Imagine, né, você ser convidado para um banquete, e nessa hora que o banquete é oferecido,
que está pronto. Ali aquele senhor manda chamar os convidados, e na hora que está tudo preparado, ele manda chamá-los e cada um inventa uma desculpa para não ir, não é? E quando a gente vê o Evangelho, a gente fala na frente que o Evangelho é esse banquete, que todos são convidados para esse banquete, todos são convidados para esse banquete, e o banquete já está pronto. Já está pronto, é para a gente participar desse banquete. Só que aí ele fala que, no versículo 18, mas eles começaram um por um a apresentar desculpa. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. E é interessante a gente ver as desculpas, né, que eles apresentam. O primeiro diz que comprou um terreno e vai ver esse terreno. Eu não sei você, mas se eu comprar um terreno, primeiro eu vou ver, né, esse terreno antes de poder fechar o negócio. Antes de comprar qualquer coisa, eu vou lá ver. Eu não compro primeiro e depois vou lá ver o terreno que eu comprei. Primeiro eu vejo, né, ver se eu me agradei dele e compro aquele terreno ali. Então, a desculpa que esse primeiro deu foi: eu não vou porque tem uma coisa melhor para ver. Ele não quis ir para esse banquete, para esse convite que foi feito, e ele usou a desculpa que tinha coisas para ver, né? Comprou sem ver a terra, deu desculpa por não ter tempo, né? E ele precisava ver esse terreno na hora que esse banquete estava preparado. Não, ele poderia ver em outro momento. Mas a gente vê quantas pessoas hoje estão assim, dando desculpa porque tem muita coisa para ver. Não é hora agora para se dedicar ao Senhor, não é hora agora para se entregar para o Senhor, e dar essa desculpa que tem coisas para ver. Tem coisas para ver e não tem tempo para o Senhor, né? Uma outra desculpa que o outro deu foi o seguinte, versículo de número 19. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Então esse daí, ele disse: não vou porque tenho coisa melhor para fazer. Eu comprei juntas de boi e vou experimentar lá no campo para arar aquela terra. Vou experimentar agora. Não posso ir para esse banquete. Não posso ir para esse banquete. Ele deu essa desculpa. Esse convidado, ele poderia experimentar esses bois em outro momento. Ele estava ocupado, né, com seus afazeres, com seus negócios, com seus lucros. Por isso deu essa desculpa. Ele prefere este mundo, né, o que este mundo oferece, do que o banquete oferecido para ele. São mais apegada às coisas da terra do que do céu. Isso fala claramente das pessoas que não querem participar desse banquete, não querem servir ao Senhor, não querem estar na mesa do Senhor, porque elas têm preocupações demais com os seus negócios e não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para buscar o Senhor, né? Ela está preocupada com os lucros, com aquilo que esse mundo pode oferecer. A visão dela não é de eternidade, é uma visão do agora, do que eu posso ter, do que eu posso possuir. Isso vai fazer mais sentido lá na frente, quando ele vai falar do preço do discipulado, tá? A gente vai ler. Mas é importante a gente ver isso porque a Bíblia diz: onde está o teu coração, né, aí está o teu tesouro. Se o teu coração está nessa terra, se o teu coração está nas juntas de boi, se o teu coração está no material aqui, aí onde está o teu coração, né? Onde está o teu coração, onde está o teu tesouro. E a Bíblia diz que a gente não pode pôr o nosso coração nesse tesouro aqui da terra, porque aqui a traça corrói, o ladrão rouba, mas que a gente possa juntar nos céus. Amém? Amém. Então o texto vai falando ainda, irmãos. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. E é interessante porque esse daí, ele diz: eu não vou porque tenho coisas melhores para desfrutar. Quantas pessoas não querem seguir a Jesus
porque diz assim: eu sou muito novo, eu vou perder a minha juventude indo para a igreja, ou eu vou perder a liberdade que eu tenho e não vou agora, deixa eu ficar mais velhinho, da idade da mãe do pastor Dedé, 87 anos, aí eu vou. Né? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Elas dão essa desculpa porque elas têm coisas melhores para desfrutar. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O casamento, irmãos, ele é uma coisa boa, ele é uma bênção de Deus, ele é uma experiência maravilhosa. Mas rejeitar o convite da salvação por causa de um casamento é uma insensatez. Quantas pessoas elas dizem: porque o meu marido não quer, eu não vou, porque minha esposa não quer, eu não vou, eu não aceito Jesus, não entrego minha vida a Jesus, porque A ou B, né, um dos dois não quer, até mesmo às vezes pai e mãe. Eu lembro que lá em Aldeia, quando um senhor lá, vizinho da igreja, se converteu, a família dele, que era enorme, fez uma reunião, umas 30 pessoas da família disseram para ele: você não pode ser crente. E foi proibir ele. E sabe o que ele fez? Ele deu ouvido à família. E a família fez aquela pressão. Ele ficou, uns dias depois se afastou. Então, ainda que seja algo tão bom para a gente desfrutar, a gente não pode abrir mão desse convite para esse banquete, né? Nem mesmo por uma questão de um casamento. A gente sabe que deixar de entrar no reino de Deus por causa de um casamento é uma loucura. A gente vai perder as bodas celestiais, né, por bodas terrenas. Então a gente vai ter que entender que a salvação é individual e esse chamado para o banquete é individual, e aí a pessoa tem que abrir mão e buscar responder a esse convite maravilhoso do Senhor. Amém? Irmãos, é interessante porque esse banquete da salvação é rejeitado por esses convidados. Eles rejeitaram. E aí o versículo número 21 diz assim: o servo voltou e relatou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou aos seus servos: vá rapidamente para as ruas, os becos das cidades, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, e dizei que o Senhor ordenou que foi feito. E ainda, aí o servo disse o servo: o que o seu Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Irmãos, é interessante porque aquelas pessoas deram desculpa. Um comprou um terreno e ia ver, o outro comprou juntas de boi e ia experimentar, o outro se casou e ia curtir lá a sua lua de mel, né? E aí o Senhor disse: vai e traz as pessoas, enche, né? Por quê? Porque está preparado, já está preparado, né? E esse banquete da salvação já está preparado. Jesus já consumou essa obra na cruz do Calvário, e é preciso nós sairmos e proclamar isso, que já está pronto, já está preparado. E aqui eles foram e fizeram, trouxeram as pessoas. E aí o Senhor diz assim: ainda há lugar, ainda há lugar, vão atrás de mais pessoas, ainda há lugar, ainda tem muita gente que pode vir. Então o versículo 23 diz assim: então o Senhor disse ao seu servo: vai pelos caminhos, versículo 23, e vales, e obriga-os a entrar, para que a minha casa ela fique cheia. E eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete, aqueles que rejeitaram. Mas a vontade do Senhor era que todos fossem para aquele banquete, porque ainda há muito lugar, e o banquete já está pronto. Jesus aproveitou essa situação na casa desse fariseu, curou aquele homem, né? Trouxe para eles essa palavra, e um deles falou que estava à mesa. Ele diz assim: feliz aquele que comer do banquete do reino de Deus. E aí, interessante a gente poder entender isso, que esse banquete está disponível para cada um, está pronto, está preparado. A gente vai encontrar pessoas que se desculpem, a gente vai encontrar pessoas que dê desculpas variadas, mas a gente vai falar da importância deles participarem desse banquete que já está pronto. A gente vai falar para eles que ainda há lugar.
E que a vontade do Senhor é que a gente traga mais pessoas para esse banquete, porque ainda há lugar. Está tudo preparado já. Amém? E aí Jesus vai tratando com eles, falando a respeito do preço do discipulado. Tá? Jesus vai falar com eles a respeito do preço do discipulado. Versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e voltou-se para ele e disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe e sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É interessante porque Jesus começou pregando ali na casa do fariseu, começou ministrando ali para eles, na casa do fariseu, e ele traz essa palavra a respeito do banquete que está pronto, que está preparado, e aí uma multidão começa a seguir Jesus. Uma multidão começa a caminhar seguindo Jesus. Veja, o primeiro convite foi para o banquete da salvação. Está tudo pronto, tudo preparado, convide todos. Aqueles que se desculpar não vão participar do banquete. E aí Jesus começa a fazer o que agora? Ele vai colocar tipo uma peneira, porque era uma multidão que estava seguindo, mas a intenção daquelas pessoas não era de fato totalmente seguir a Cristo. Era para um milagre, era para uma cura, era para um pão, era para tantas coisas, era para as suas necessidades, era para uma libertação. E aí Jesus vai passar como se fosse uma peneira naquela multidão que está ali. E o que é que a peneira faz? Aquilo que for maior do que aquele escurinho vai ficando ali em cima, né? O bagaço, né? O que é rejeitado, né? O que a gente usa muito peneira para tirar o sumo, para tirar a essência daquilo que a gente quer, não é? Então aquela multidão era muito grande seguindo a Jesus. Uma grande multidão ia com Jesus. Este, voltando para ele, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E isso é interessante, a gente poder ver como Jesus vai tratando com os corações, porque as expectativas daquelas pessoas eram seguir ele para ver milagres, para ver curas, para ver bênção do Senhor. Mas aí o Senhor começa a tratando cada um. Ele vai falar sobre a questão do preço do discipulado. O preço do discipulado. E aí ele diz que se alguém amar a Cristo acima de todas as coisas, mas até do que ele diz assim, que devemos amar a Cristo acima de todas as coisas, mais do que nossos familiares. Então, para seguir a Jesus, a gente precisa amar a Cristo mais do que os nossos familiares, mais do que a pai, mais do que a mãe. Entenda que o primeiro convite foi para vir todos para o banquete, mas para seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, ser aprendiz de Jesus, aí vai começar ele mostrando que há um preço para isso. É o preço do discipulado. E isso é importante para a gente saber, a gente poder ter a real certeza de que é maravilhoso seguir a Jesus, mas há um preço a pagar, há um preço para isso. E o primeiro preço é que a gente tem que amar o Senhor acima de todas as coisas, mais do que os nossos familiares. Foi isso que ele disse: se alguém vem a mim e ama seu pai e sua mãe, e seus filhos e seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E o mandamento lá é amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, né? Esse é o mandamento do Senhor. Então há o convite para o banquete, todos podem vir, vão atrás, ainda há lugar, mas para seguir a Jesus a gente precisa entender que a gente precisa abrir mão, a gente precisa entender que há um preço, que há um custo sobre isso, e Jesus fala sobre isso porque é importante cada um de nós sabermos que a gente, e cada um de nós aqui vamos
sofrer também por seguir a Jesus. Quantas vezes a gente, o Evangelho sempre fala assim, que ele a princípio espalha, separa e depois ele une. Eu lembro que minha mãe, quando eu me converti, minha mãe falou assim: eu odeio crente. E aquilo para mim foi uma dor. Ela dizia que Jesus tinha roubado a gente dela, porque a gente dava muita atenção para as coisas de Jesus, ia muito para os cultos e tudo mais. E aí foi um choque para mim isso. E depois eu percebi realmente que a gente estava abrindo mão de tudo e estava ali atrás de Jesus, e culto, e igreja, e aquela bênção, e aquele fervor. E eu estava tendo pouco tempo com ela. Aí separou, agora uniu novamente. Aí eu disse: agora eu tenho que ter tempo com ela e tempo com Jesus. Jesus é em primeiro lugar, mas eu tenho que ter tempo com ela também. E aí, a princípio, eu espalhou, né, separou, e agora uniu novamente, com o entendimento que a gente precisava estar junto dela também, eu e minha irmã, porque ela achava que Jesus tinha roubado a gente dela, porque a gente queria Jesus, a gente queria a Bíblia, a gente queria ir para a igreja, a gente queria louvar, a gente queria ficar no quarto trancado orando, buscando a Deus, tendo comunhão com o Senhor. Então isso é maravilhoso, e a gente precisa fazer isso, e a gente precisa colocar isso em primeiro lugar na nossa vida. Isso tem que ser o primeiro lugar na nossa vida, a gente seguir a Jesus. E o texto diz, irmãos, que se a gente não faz isso, a gente não ama ao Senhor, não coloca o Senhor em primeiro lugar, a gente não pode ser seu discípulo. O outro texto vai dizer assim, versículo 28: qual de vocês, se quiser construir... Não, ainda tem aqui. Se alguém, o 26, o 27. E aquele que não carregar sua cruz não pode ser meu discípulo. Aquele que não carregar a cruz não pode ser meu discípulo. Precisa renunciar, né? Renunciar por amor e carregar a sua cruz. Precisa carregar a sua cruz. O discípulo de Cristo, ele anda na contramão do mundo, irmãos, né? Ele anda na contramão do mundo. O mundo tem uma regra, tem as suas coisas, mas você vai seguir ali a Cristo, a vontade dele agora, seguir o propósito dele agora, é tomar a sua cruz e segui-lo. A gente precisa entender isso. Tomar a cruz significa identificar-se diariamente com Cristo, na vergonha, no sofrimento, na entrega à vontade de Deus. A gente precisa entender que todos quantos querem servir a Cristo de forma piedosa vão sofrer. Isso é tomar a cruz, né? Isso é tomar a cruz. E a gente entender isso, que há um preço também para a gente seguir a Jesus, né? Que a gente precisa amar a Ele sobre todas as coisas, que a gente precisa tomar a nossa cruz, né, a cada dia para poder segui-lo. E aí o texto vai dizer aqui, ainda no verso de número 28, que qualquer de vós que se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o preço. Então, qualquer um de nós, ele aconselha que para a gente construir alguma coisa, a gente precisa sentar para calcular, planejar. Então, as pessoas estavam aquela multidão querendo seguir a Jesus. E Jesus estava ensinando para elas que há um preço, que é importante elas entenderem isso, né? Que há um preço para seguir a Jesus. Que você tem que abrir mão de si mesmo, abrir mão de tantas coisas para seguir o Senhor, né? Colocar Ele em primeiro lugar em sua vida, em primeiro lugar em tudo em sua vida. E aqui, irmãos, ele fala que é preciso saber disso, né? Ele diz aqui no versículo de número 28: qual de vós que se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, porque se lançar o alicerce, não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então é interessante, Jesus, ele nos ensina sobre isso, que a gente precisa avaliar o custo de segui-lo, né? Nenhum homem deve começar a construção de uma torre sem calcular precisamente os custos. Nada é mais humilhante do que alguém deixar uma obra pela metade sem concluir. Também é um grande desastre a gente
ir para uma guerra, como ele diz aqui, no versículo número 31, ou qual rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta a pensar se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. E aí ele fala novamente também que é preciso avaliar o preço, que é preciso avaliar o custo, que é preciso planejar e entender que cada um vai ser chamado para servir a Cristo, mas a gente precisa entender o preço que é isso. E isso, os líderes, é muito importante saber disso, porque a gente abre mão de muita coisa, os pastores, né? E perde, às vezes, de ter uma privacidade, de ter um tempo maior para servir, para se dedicar, né? Para estar ali buscando ao Senhor, porque você colocou em primeiro lugar o reino de Deus, e é isso que a gente deve fazer, como diz Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente precisa entender que há esse preço, mas que vale a pena, que é maravilhoso isso, amém? Aqui no versículo 32 diz assim: se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Irmãos, algumas pessoas queriam seguir Jesus na emoção. Ora, vamos seguir Jesus, né? Quem lembra do jovem rico? Quando o Senhor convidou ele, ele disse: bom mestre. Aí Jesus disse assim para ele: bom é Deus. Eu cumpro toda a lei, cumpro tudo direito. Aí o Senhor disse: tá certo. Venda o que você tem, as suas riquezas, né? Divida aí com os pobres. Isso aí ele não quis fazer para seguir Jesus. Ele não quis abrir mão, né? Ele não quis abrir mão daquilo que o prendia a esse mundo. E aqui o texto vai dizer: da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a cada um do que possui, não pode ser meu discípulo. E a gente precisa estar desprendido, irmãos, de tudo para seguir a Cristo. Sabe, para a gente estar aqui hoje, cada um tem uma história, né? Muitos tiveram que trabalhar aqui durante dias, outros saíram lá do Recife, pastor Edmárcio deixou lá a sua casa, e tudo isso é um preço, é um custo. Tudo isso é você abrir mão para poder seguir e servir o Senhor. Amém? E você está feliz por isso? Amém? Vale a pena. Os discípulos, o Senhor Jesus pregou um sermão bem duro para os discípulos, e no final ele perguntou assim: quem de vocês quer ir embora, pode ir. E aí Pedro fez aquela declaração: para onde iremos nós, que só tu tens palavras de vida eterna. Outro empolgado que seguir Jesus, e ele disse: Senhor, para onde tu vai? Ele disse: olha, o filho do homem não tem nem lugar onde reclinar a cabeça. Os passarinhos têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? E para a gente seguir o Senhor, a gente tem que se desprender de tantas coisas, do nosso conforto, do nosso eu, né? Do abrir mão de tantas coisas para a gente seguir o Senhor, né? Para a gente seguir esse discipulado do Senhor, a gente precisa abrir mão de muitas coisas, a gente precisa renunciar a muitas coisas, tomar a nossa cruz e seguir a Ele, né? Muitas vezes até mágoas, sentimentos, a gente como cristão, a gente vai abrir mão, a gente vai se humilhar, a gente vai perdoar, a gente vai pedir para Deus para amar, e tudo isso é esse preço para seguir a Ele, né? Tudo isso é esse preço para seguir o Senhor. E é importante que a gente entenda isso e vá se desprendendo de tudo aquilo que prende a gente de seguir a Cristo. É interessante que quando ele chamou Mateus, ele olhou para Mateus e disse assim: segue-me. E Mateus tinha um bom emprego. Mateus trabalhava na coleteria dos impostos, né? Mateus vivia uma vida boa. E Jesus olhou para Mateus e disse: segue-me. E Mateus não perguntou quanto eu vou ganhar,
onde eu vou morar, que roupas vou vestir, né? O que é que eu vou comer? O Senhor vai me dar carro, o Senhor vai me dar casa, o Senhor vai me dar o quê? Para poder me seguir. Quando ele chamou Mateus, Mateus simplesmente largou tudo e seguiu Jesus. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer Jesus como aquela multidão, mas aqui ele está falando do preço do discipulado. Se a gente quiser ir mais além com Jesus, a gente precisa tomar nossa cruz, a gente precisa abrir mão de tudo isso. A gente precisa renunciar a nós mesmos para segui-lo. E ele pode nos levar a lugares maiores e melhores. É porque a gente fica querendo ter um controle das coisas. A gente fica querendo saber como eu vou fazer isso, como eu vou sobreviver, e a gente fica naquela situação de querer ter um controle. Quando Jesus diz, olha, vocês vão, não levem muita coisa, vocês levem apenas uma muda de roupa, um chinelo e pronto. E vão, e façam. Porque para seguir a Cristo a gente tem que estar livre de tudo isso, irmão, dessas bagagens, de tudo que a gente pode prender a gente. Sabe, nessa manhã, eu acredito plenamente que o Senhor quer nos levar, cada um de nós aqui, para um discipulado com Ele, para uma caminhada com Ele, mais íntima, mas para mim eu preciso renunciar a mim mesmo, minhas vontades. Eu preciso também confiar nele. Eu preciso estar disposto a caminhar com ele, sem saber o que eu vou almoçar, sem saber para onde eu vou. E queria que tinha uma multidão, e Jesus disse assim, Jesus conhecia os corações e sabia que quando ele falasse sobre o preço do discipulado, metade ia voltar, metade ia desistir. Quando ele falasse da dificuldade, das batalhas, da entrega, da confiança que tinha que ter para poder seguir a ele, né? Muitos ali desistiram, muitos ali ficaram para trás, porque não entenderam ou porque não confiaram totalmente na questão do que era o seguir a Jesus. Então o texto vai dizer aqui, ó, da mesma forma qualquer de vocês que não remir, não criar, não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. E ele vai dizer assim, o sal é bom, mas se perde o sabor, como restaurará? Não serve nem para não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Então a palavra de Deus diz que nós somos o que, irmão? Sal. O sal é para quê? Para dar gosto. Dá sabor. Mas o sal também é um ótimo cicatrizante, né? Minha mãe, quando a gente ia para a praia, ela dizia assim, vai toma um banhozinho de mato que passará esses bit-bits. Eu só lembro de Wilton com os bit-bits. Porque o sal, ele é cicatrizante, né? O sal, ele é um conservante natural. O sal, ele é usado como tempero para dar sabor à comida, né? E Jesus diz assim que o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. Irmãos, aquele povo, ele sabia muito bem quando Jesus falava sobre essas palavras, porque ele procurava falar palavras do dia a dia. Então o sal naquela época era usado até como moeda para fazer pagamento às pessoas, né? É de até onde originou a palavra salário, vem do sal, do soldo. Então tinha pessoas que recebiam sal como pagamento de trabalho. O sal é muito importante, mas se o sal perde o sabor, para nada presta, nem para ser lançado fora. Então nós somos sal. Nós somos sal. Ah, Senhor, faz de mim sal. Não vai fazer de você sal, vai dizer que você é sal, que você é luz. Você é sal, você é luz. E a gente precisa aprender e entender isso, que nós somos chamados para esse discipulado, esse caminhar com Jesus.
E eu confesso para vocês, estar aqui hoje como a gente teve aqui há meses atrás, tem sido simplesmente seguir a Cristo. Se você fosse perguntar assim, você viria por vir? Não. Porque você veio por obediência. Por obediência. Porque Ele disse, siga-me. E eu preciso segui-lo. Sabe, se não fosse por obediência, talvez a gente não estivesse aqui. E o que o Senhor quer é isso. A gente entenda o preço do discipulado. Hoje, Ana e Júnior estão com as filhas casadas. Eles se sentem mais livres, porque elas já constituíram a família dela. Mas, por exemplo, eu e Ivânia ficou aqui, como é que está a Júlia? Como é que está a Ana? A gente fica assim, a gente cria elas aqui, brincando com as crianças, correndo. Conheci na casa dele Márcio, conheci no sítio do irmão Dedé. Mas esse preço a gente tem que abrir mão, tá lá, e a gente tem que crer e confiar que Deus está guardando para a gente estar aqui com vocês. Porque a gente disse sim ao siga-me. A gente disse sim ao chamado. Há uma multidão, mas para o discipulado ele diz: tem um preço, tem uma peneira, há um custo. Pense direitinho, é isso que você quer. Não comece a construir para a construção, não, que é feio. Não vá para a guerra sem planejar com a quantidade de pessoas que você vai vencer essa guerra. Planeje direitinho essa guerra. Veja direitinho. Entenda que a gente precisa abrir mão de tudo, como diz aqui o texto. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele experimentou ser esse discípulo de Jesus. Ele entendeu tudo isso, porque ele vai dizer: olha, se alguém pode se gloriar em alguma coisa, esse alguém sou eu. Olha, pela lei eu cumpri tudo, eu era irrepreensível quanto à lei, eu era fariseu, olha, tudo. Se alguém pode dizer que era o cara, era eu. Mas ele disse: eu considero tudo como perca para alcançar Jesus. Ele chega no ponto que ele entende e ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo. E ele diz: o morrer é lucro. Esse é a pessoa entender a questão do discipulado, é a gente viver para Cristo. Ele vai dizer lá em Coríntios que se Cristo morreu por nós estamos aqui para viver para Ele, irmãos. Romanos vai dizer que a gente deve apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. A gente deve apresentar os nossos corpos ao Senhor como instrumento de justiça. A gente deve oferecer tudo que nós temos ao Senhor. E eu vou dizer: é fácil? Não é fácil, tem um preço. Mas seguir a Jesus, obedecer o seu chamado, obedecer o seu discipulado, é maravilhoso. E nesse texto ele estava ensinando isso para aquela multidão que começou a acompanhar ele lá na casa do fariseu. Viu o milagre, foi acompanhando. Ele falou de banquete, e acho que talvez até alguém pensou que ia sair e rolar alguma comida, uma feijoada. E aquela multidão foi. E Jesus disse: olha, para me seguir, você tem que amar mais a mim do que pai e mãe, do que sua própria família. Você tem que tomar a sua cruz. Você tem que entender que tem um custo, tem um preço alto. Me seguir. E é maravilhoso você seguir a Jesus. Tem um missionário, que eu esqueci o nome dele agora. Ele era muito rico. Muito rico. E ele, quando o pai morreu, ele recebeu sua herança. Irmãos, eu esqueci o nome dele agora. Muito rico. E ele já era envolvido com a obra do Senhor, com missões. E foi o que ele fez: ele pegou todo o dinheiro e colocou na obra missionária.
dou parte da sua herança para o Exército da Salvação, dou parte para um projeto na África. Ele mesmo gastou muito dinheiro servindo a igreja ali na África. E um dia alguém perguntou para ele assim: por que sacrifício é esse que você está fazendo? Não precisa disso. Você pode ficar com alguma coisa. Isso é um sacrifício muito grande. Você ficar com quase nada. Você doa tudo que você tem. E ele disse assim, uma das frases dele que é bem conhecida, ele disse assim: nenhum sacrifício se compara ao sacrifício de Jesus por mim. A gente vai entender no final, irmãos, que tudo que a gente fizer não é nada diante do sacrifício de Jesus, diante do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que não foi com sangue de bode, com sangue de touros, mas foi com o seu precioso sangue que ele morreu na cruz por nós. Então, quando a gente vai ver esse preço discipulado, parece que a gente olha para a cruz de Cristo. Esse preço que a gente olha é insignificante diante do sacrifício dele. Quando a gente olhar para a cruz de Cristo, olhar para o sacrifício dele, a gente vai entender que esse preço não é nada. O que ele fez custou tudo. O sacrifício perfeito dele na cruz do Calvário. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. O que a gente vai fazer nesse momento agora é o momento da comunhão. É a gente estar obedecendo a ele. Duas ordenanças que ele deixou para a igreja: foi batizar e celebrar a ceia. Celebrar a ceia lembrando da sua morte, né, ali na cruz do Calvário, do seu sangue derramado, do seu corpo que foi moído ali na cruz. E ele disse que a gente deve fazer isso até que ele venha. Amém? Esse é um momento especial que a gente lembra do sacrifício dele por nós, daquilo que ele fez por nós. Ele deve participar desse momento pensando nisso, do que ele fez ali na cruz do Calvário por nós, por cada um, por cada homem aqui, esse preço que ele pagou. E que nesse momento de ser a gente possa reafirmar novamente: Senhor, eis-me aqui, eu quero te seguir, eu quero te seguir. Que esse momento seja um momento que a gente possa renovar essa decisão nossa de seguir a Cristo, de seguir ao Senhor, de servir a Ele, ainda que custe, ainda que a gente sofra, ainda que a gente tenha que abrir mão, mas vale a pena. É glorioso esse momento. Amém? Eu quero convidar o pastor Wilton, o pastor Dedé, o pastor Edmárcio, o pastor Paulo. O pastor Wilton vai fazer a leitura do texto, vai conduzir